People, até nem sei como começar isso. Eu não sei como começar isso, juro. Por favor, vocês, vou falar de uma realidade que acontece em Angola. Algo que há muitos anos, ou cada ano que passa, começa a ficar cada vez mais normal, né? Envolvimento com homem casado em Angola. Isso é problema? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. É sobre isso que vamos falar. Os dizeres, quais são? Eu não sei qual é a diferença, vocês aqui comentem, esse vídeo também é para interagir convosco. Sem querer, sempre eu procuro não ferir sensibilidades, porque sabemos que pessoas estão envolvidas, né? Seres humanos envolvidos nessa situação. Muitos de nós somos resultado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento ou fora dele. Então, por esse motivo, eu não quero ferir sensibilidades. Então, estou a ter muito cuidado ao desenvolver esse tema. Envolvimento com homem casado. Qual é a diferença entre uma amante e uma segunda mulher em Angola? Escrevam, por favor, aqui nos comentários qual é a diferença entre uma amante e uma segunda mulher. Isso do homem angolano casado ou que tem a mulher envolver-se com uma outra é da maneira como ele se encara na sociedade e é a maneira de como foi a infância dele, porque a nossa vida adulta é influenciada pela nossa infância, pela nossa educação, e então quando um homem já é casado ou tem mulher e sente a necessidade de procurar uma outra mulher para se envolver, isso tem muito a ver com como é que ele foi educado na infância, né? E também como é que ele encara a sua liberdade, não é? Porque vemos de maneira muito recorrente que os homens angolanos têm se envolvido com outras mulheres, né? Isso é uma coisa normal que acontece em Angola. Só que o homem que faz isso, acho que não tem consciência da rivalidade que está a trazer, dos problemas que está a trazer entre duas mulheres, né? Porque aí tem o lado emocional envolvido, que eles não querem saber. Muitas das vezes eles querem se vingar de alguma coisa que a mulher dentro de casa está a fazer repetidas vezes. Optam em arranjar uma outra relação ao invés de optarem pela comunicação dentro do lar com a mulher, né? Então isso acontece. Eu, no meu ponto de vista, né, o homem que se acha no direito de ter mais de uma mulher não ama nenhuma delas. Ele simplesmente está a ser egocêntrico e está a pensar no prazer sexual e não só, que pode receber das duas partes, das duas mulheres, não é? Então, podemos dizer aqui que este homem está a visar pelos benefícios que pode obter das duas, investindo ou ajudando ambas de maneira financeira e não só. O que é que eu posso dizer? Hoje em dia a mulher angolana já é mais empoderada. Eu não concordo com o empoderamento da forma que se descreve hoje em dia, porque eu acho que Deus fez a mulher diferente do homem, embora muita mulher tenha habilidades de fazer algumas coisas que os homens fazem, mas eu acho que nunca devem deixar
o seu lado feminino, não é? Nunca devem deixar o seu lado feminino. E este empoderamento, simplesmente, no meu ponto de vista, deveria beneficiar a mulher no sentido de ela não ser escrava do marido por não ter uma independência financeira, né? Porque, como se diz, a nossa felicidade não pode ser posta completamente nas mãos da outra pessoa e do lado emocional, do lado sentimental, em todos os sentidos e principalmente financeiramente, né? Porque antigamente sabemos que o homem é que era, simplesmente o homem é que era o provedor, mas nas últimas décadas a mulher africana tem se empoderado muito no sentido de também ter a sua independência financeira. Por quê? Precisamente pelo facto de que muitos homens, depois de anos de casados com uma mulher, eles quando decidissem deixar essas mulheres, elas ficavam devastadas por não ter uma independência financeira, com filhos, sem ter um teto para morar, sem poder ter dinheiro né, para pagar um sítio para morar e etc. Então, o que é que eu posso dizer mais aqui? Eu não entendo o porquê também que certas mulheres encaram os homens como se eles fossem troféus, porque o comportamento de certas mulheres reforça o mau comportamento também dos homens, porque o homem só continua a ter certo comportamento quando não é disciplinado ou quando a mulher aceita o mau comportamento dele. Eu estou a gravar esse vídeo não para julgar ninguém, né? Cada um toma a sua decisão. É como se alguém tivesse a educar um filho ou uma filha, né? Tu não vais, como pai ou mãe, deixar que um filho se comporte mal. Tu vais educar o teu filho para ele ter um comportamento educado, né? Ter uma mente saudável, ter um emocional também saudável, tudo isso fará parte da educação que tu deres ao teu filho ou à tua filha. E quando eles se comportam mal, os pais implementam a disciplina para o bem deles. Só que certas mulheres não percebem isso ou não sabem como fazer isso. Por quê? Porque também nós em África temos pouca educação emocional, não é? Sentimental, como lidar com um homem, como conhecer a mente masculina, saber como funciona e muitas das vezes nós mulheres nos sentimos sem saber o que fazer perante uma infidelidade, principalmente quando somos casadas, quando somos casadas não, porque eu não sou casada, por certas mulheres serem casadas e terem filhos e não quererem abandonar os seus lares. Então esse medo de perder o homem faz com que muitas situações sejam toleradas. Bom, o que acontece? O homem angolano tem a sua mulher, casada ou não, tem a sua parceira e ele sente a necessidade de arranjar uma pessoa extra, né? Envolver-se com uma outra mulher. O que é que a mulher casada faz? O que é que muitas mulheres em Angola fazem? Bom, elas fazem o plano delas, não é? E muitas delas entram em contacto com as supostas namoradas do marido para dar surra, para bater. Comentem aqui, eu não vou falar aqui a minha opinião. Comentem aqui o que é que vocês acham sobre isso. Quando o homem é que se porta mal e vai à procura de uma mulher extra, o que é que a mulher casada, como é que a mulher casada deveria se comportar? Vocês acham que está certo ela contactar a outra mulher e agredi-la fisicamente ou ameaçá-la verbalmente? Ou ela deverá falar com a pessoa que assinou um compromisso com ela? O que é que vocês acham? Né?
Porque nós vamos agir de acordo com a nossa educação, de acordo com a nossa estrutura cerebral também, isso conta muito, o nosso DNA, né? Que tipo de pessoa nós somos vai ditar como vamos reagir em certas situações, ok? Então, dizer aqui que muitas mulheres têm esse comportamento agressivo, outras ainda vão consultar casas obscuras, feiticeiros, para então atirar uma tala ou fazer com qualquer coisa, fazer com que a pessoa, a outra mulher fique doente, ou em muitos casos faz-se planos para matar o próprio marido. Como quem diz que és o marido para ti, uma diz, a outra diz também que és o marido para ti, matamos ele e não fica com ninguém. Tá vendo? Então isso já estamos a ver aí uma psicopatia, né? Uma disfunção cerebral. A rivalidade é tão grande que as mulheres, o ser humano já vai a pensar na morte. Por isso é que em muitos casos, dependendo do país onde você está, eu não aconselho ninguém a se meter com um homem casado. Outras culturas, outras nações dizem que não, a mulher solteira é livre. A mulher que está solteira é livre de aceitar quem ela quiser. O homem casado é que tem a responsabilidade de respeitar a sua mulher e a sua esposa. Eu aí não vou comentar, eu só quero a vossa interação, o que é que vocês acham sobre isso. A existência de muitos de nós, a existência de muitos de nós é resultado de uma relação entre um homem e uma mulher, tanto dentro do casamento como uma relação fora do casamento. Por isso aqui os filhos nunca têm culpa de quando duas pessoas se envolvem, não é? Nunca deve pagar pelos erros dos adultos. Agora, qual é o resultado adicional desse tipo de comportamento dos homens? Brigas, rixas, discussões e, em muitos casos, homicídio. Em muitos casos, homicídio. Então, o que é que acontece muitas das vezes? A mulher casada, vai perguntar, entra em contato com a rival, com a sua rival, né? E isso estou a dizer caso é em Angola. Em Angola. E a mulher casada pergunta à amante, por que estás a andar com meu marido? E a mulher, e a amante ou a rival diz, ele não é teu marido, ele é nosso marido. Tá vendo? Isso acontece muito. Então, só queria dividir aqui essa experiência convosco, né? Eu ando muito cansada, porque eu aqui fiz muitas camas em hotéis, sabes? Esse assunto, esse assunto é um assunto que eu nem sei como, é uma realidade que realmente que existe. Eu não sei o que fazer, o que dizer, eu estou a dividir essa experiência aqui convosco, mas eu realmente, eu without comment, you know? Então é assim, porque em Angola é normal um homem estar casado ou ter mulher e assumir uma outra. No caso, em muitos casos, o homem é casado e como ele é casado no civil e na igreja, ele faz o pedido na segunda mulher, nesse caso é segunda mulher. Mas eu só queria que vocês comentassem aqui para eu tentar perceber melhor, porque a visão dos relacionamentos amorosos em Angola é diferente do ponto de vista de relacionamentos na Europa e na América. Então gostaria de saber a vossa opinião, qual é a diferença em Angola entre ser amante e ser a segunda mulher. Eu já sei que a segunda mulher, obviamente, ela lhe é feito o pedido, né, que é o casamento tradicional, e ela é uma mulher reconhecida. Agora, a amante,
como é que isso se explica? Será que forçosamente a segunda mulher, antes de se tornar segunda mulher oficial, não sei se pode dizer isso, né? Antes de se tornar segunda mulher, foi amante, obviamente. Obrigatoriamente teve que ser amante, né? Então, quero saber a vossa opinião sobre isso, porque eu tive uma experiência de uma moça casada que me disse assim, Zana, vendo bem, em Angola, isso é Angola, vendo bem, minha irmã, rende mais ser amante do que ser casada. Nos dias de hoje, aqui em Angola, rende mais ser amante do que ser casada, porque a amante ela não tem aquela responsabilidade que a casada tem. Eu sou a favor do casamento e da monogamia, obviamente, né? Esta é a minha opinião. Mas agora, quando me é dito que mais vale a pena ser amante, a moça me disse, né? Zana, rende mais, vendo bem, rende mais ser amante. Eu acho que é porque ela pega a parte leve do envolvimento com este homem, que são as relações sexuais, não ter que tomar conta, lavar roupa, pensar em cozinhar todos os dias e sei lá, acho que a vida da amante é mais ou menos como se fosse a vida de namorada. Então, eu acho que é por aí. Ela só recebe o dinheiro, ofertas de carro, viagens, porque também uma amante, né? Ou uma mulher que vai se envolver com um homem casado em Angola já se sabe que esse homem tem que ter. Esse homem tem que ter dinheiro. E então é por aí. Eu vim dividir convosco esse tema. Esse tema e é isso que acontece. Isso é quando o homem é angolano, né? Como se diz na gíria, quando o homem angolano quer segurar ou segura, está a gerir dois molhos. Comentem aqui.